A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a 10ª lição desta revista, que traz como título A Monarquia em Israel. Mas antes de iniciarmos este estudo, como de costume, vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer, por tu teres nos conduzido, Senhor, até aqui, por tu teres nos dado esta graça maravilhosa, que é termos o contato com a tua palavra. Para isso nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos da tua direção, nós precisamos, Senhor, da tua revelação para a compreensão da tua palavra. Deus vivo, eu te peço uma bênção especial a favor de cada um dos irmãos que estão me ouvindo neste momento. Senhor, que tu possas visitá-los neste momento, que tu possas entrar com a tua providência naquilo que eles mais estão necessitando nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, tira do nosso coração toda a ansiedade e nos dê a tua paz, a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aqui sempre louvando e agradecendo a Deus pela sua vida, você que já é inscrito neste canal e semanalmente tem nos acompanhado nesses estudos, deixando aqui o seu like, tão importante para esta obra, o seu comentário e também você que tem compartilhado esse vídeo com outros irmãos. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te faço esse convite agora. Inscreva-se, deixe aqui o seu like, o seu comentário e também nos ajude a divulgar esta obra compartilhando este vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo com essas pré-aulas é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 10, a monarquia em Israel. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo de número 14, e diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim. A verdade aplicada de hoje nos diz que mesmo após a instauração da monarquia, Deus continuou considerando Israel como seu povo, visando o cumprimento do divino plano redentor. Os textos de referência encontram-se no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículos 1, 3, 4, 5 e 6. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nós, para que ele nos julgue como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. O primeiro objetivo desta lição é mostrar a instituição da monarquia através da vida dos 3 primeiros reis. O comentarista César Rosa introduz esta lição dizendo que diante da instabilidade e corrupção que estavam ocorrendo na nação, o povo pediu um rei para o profeta Samuel. Então,
o Senhor Deus concedeu o desejo do coração dos filhos de Israel. Tópico 1. A instituição da monarquia. O povo de Deus no Antigo Testamento viveu sob duas formas básicas de governo nacional. A primeira foi a teocracia, governo onde o próprio Deus era o governante de Israel. O Senhor outorgou a lei ao seu povo para que este vivesse de acordo com ela. Deus conduzia o povo nas batalhas, muitas vezes intervindo de forma miraculosa para garantir a sua vitória. Quando esse povo confiava nele, Deus declarou todos responsáveis e obrigados a prestar contas uns aos outros com relação às obrigações morais, sociais e religiosas previstas na lei. O conhecimento de que o Deus invisível reinava diretamente sobre o seu povo é patente ao profeta Samuel, pois este ficou chocado e indignado quando o povo exigiu um rei humano. O pedido do povo por um líder visível, um rei, para combater inimigos tão visíveis como os povos inimigos, poderia ser justificado se não fosse a operação direta de Deus sobre a vida do seu povo desde que o tirara do Egito. O próprio Deus era o rei de Israel e mesmo assim concedeu ao seu povo líderes humanos. Deus escolheu Moisés e Arão para conduzir o seu povo para fora do Egito. Mais tarde, já na terra prometida, Israel foi oprimido por inimigos humanos, mas essa opressão ocorreu somente depois que os israelitas se afastaram de Deus. Quando Israel se voltou para Deus novamente, o Senhor levantou os líderes conhecidos como juízes, homens como Gideão, Baraque, Jefité e o próprio Samuel. Por meio desses líderes, Deus conquistou vitórias militares para Israel. Os juízes eram líderes carismáticos enviados por Deus, a expressão do próprio reinado de Deus sobre a nação, mas não representavam o estabelecimento de uma nova forma de governo. A instituição da monarquia, sim, marcava o início de outra forma de governo. Os líderes humanos a quem Israel prestaria contas e deveria lealdade seriam colocados no poder por direito de nascimento, como os líderes das nações pagãs à volta deles, e não pelo chamado de Deus. Os reis passariam o direito do trono aos filhos, sem levar em consideração a capacidade ou o caráter moral do futuro rei. Quando nos dias de Samuel o povo de Israel pediu um rei, demonstrou total falta de percepção espiritual. Pedir um rei significava a rejeição do papel que Deus vinha exercendo na vida nacional do povo. O desejo de Israel era ter um rei para que fossem como as outras nações, ou seja, um rei que pudesse governá-los e ir adiante deles nas batalhas, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. Mas Deus chamou Israel para ser diferente das outras nações. Ao pedir um rei, estavam, na verdade, rejeitando o governo direto de Deus e negando sua herança singular. Deus não foi apanhado de surpresa com essa rejeição. Ele já tinha profetizado esse acontecimento em Deuteronômio, capítulo 17, o versículo de número 14. Ao revermos a história das relações entre Deus e Israel, podemos ter a certeza de que ele lhes teria dado a seu tempo um rei, conforme Gênesis 49:10, o qual se tornaria o primeiro da linhagem real de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas o povo não se interessava pelos planos e o tempo de Deus. Os israelitas desejavam imediatamente um rei que fosse do gosto deles, como o têm todas as nações. O profeta Samuel não se agradou com o pedido do povo e listou as muitas desvantagens de ter-se um rei. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 ao 18. Quando a monarquia foi instituída,
Samuel lembrou o povo que a bênção de Deus sobre a nação era condicional à sua obediência ao Senhor. 1 Samuel 12, 14 e 15. Subtópico 1.1. Saul, o primeiro rei de Israel. Deus informou a Samuel sua decisão de dar um rei aos israelitas e informou-lhe que um novo líder apareceria diante de sua porta em 24 horas. 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 16. No dia seguinte, Saul inconscientemente cumpriu a profecia ao buscar a ajuda de Samuel na procura de alguns animais perdidos. 1 Samuel capítulo 9, versículo 18 ao 20. Samuel ungiu Saul privadamente em Ramá, conforme consta no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, o qual só foi aclamado publicamente em Mispa, 1 Samuel 10, 24. É interessante notar que naquele momento da história, Saul era um homem muito simples e acreditava não ser digno da posição de rei. 1 Samuel 9, 21. Tanto que teve de ser efetivamente retirado de uma posição escondida, quando o profeta oficialmente o aclamou rei. 1 Samuel 10, 21, 22. Deus indicou esse rei para governar Israel provisoriamente, até a escolha daquele que ele mesmo haveria de eleger. Notamos que Saul foi um rei pedido pelos israelitas. Saul pertencia à tribo de Benjamim, que quase fora aniquilada nos dias dos juízes, e à cidade de Gibeá, Juízes 19, 21. Saul foi um homem notável e desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Alto, de boa aparência e humilde, Saul começou seu reinado com uma vitória brilhante sobre os amonitas. Desapareceram então quaisquer dúvidas a respeito da nova monarquia. Seguiu-se então a advertência que Samuel dirigiu à nação e ao rei, para que não se esquecessem de Deus, e essa advertência foi confirmada por uma chuva milagrosa, que está no capítulo de número 12. Sob o ponto de vista humano, Saul seria o candidato ideal, mas Deus vê diferente de nós. Sendo então designado por Deus e nomeado rei, em atendimento ao apelo de Israel, Saul passou a desfrutar de todos os privilégios de um eleito do Senhor e poderia ter sido um rei bom e leal. Contudo, os sucessos alcançados por Saul deixaram-no envaidecido e em bem pouco tempo. A humildade foi substituída pela soberba. Não muito depois de sua coroação, Saul foi provado por Deus. Como no caso de tantos líderes anteriores, esta experiência se destinava a provar a sua confiança, se estava em Deus ou nos recursos humanos. Ao saber que os filisteus se reuniram para um ataque contra Israel, para vingar do ataque lançado contra eles por Jonatas, seu filho, Saul foi advertido pelo profeta Samuel que o esperasse antes de fazer quaisquer preparativos para a peleja. Mas, até o 7º dia depois deste recado, o profeta Samuel não chegou, e Saul ficou em pânico, pensando que seu exército o abandonaria. Negligenciando a advertência dada por Samuel, ofereceu um sacrifício a Deus como preparo para a batalha. O rei Saul foi severamente repreendido por Samuel e reagiu, tentando justificar-se. Saul já tinha adquirido o mau costume que a maioria das pessoas tem de se desculpar de seus pecados em vez de confessá-los sinceramente e deles se arrepender e deixar. Foi esse o primeiro sinal do crescente conceito que Saul desenvolvia sobre a própria importância. A desobediência de Saul afetou toda a sua vida e custou-lhe o trono. Deus prometeu retirar o governo de Saul e entregá-lo a um homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14.
Foi alto o preço pago por Saul. No comentário da Revista do Professor, o pastor César Rosa escreveu o seguinte: líder que não conhece os limites de seu ofício e nem tampouco os princípios da autoridade espiritual não é digno da liderança que ocupa. Subtópico 1.2 Davi, homem segundo o coração de Deus. Quando o povo pediu um rei, Deus lhes deu Saul para que suas escolhas humanas fossem satisfeitas, mas Saul não andou nos caminhos do Senhor e perdeu a oportunidade de se tornar um grande homem na história. Lemos em Atos capítulo 13 e o versículo de número 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi o único rei de Israel que jamais foi idólatra, que organizou o sacerdócio e que, além de ser um adorador, conduziu a nação a adorar ao único Deus. Após o fracasso de Saul, Deus orienta o profeta a ungir o próximo rei. Em 1 Samuel 16:1, lemos: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. A unção não podia ter sido realizada abertamente, pois nesse caso Saul teria matado Davi. O propósito de Deus foi dar a Davi oportunidade de receber treinamento para assumir o trono. Ele tomou Davi sob seus cuidados. Davi era de baixa estatura, de pele clara, de belo aspecto, de grande força física e de muitos atrativos pessoais. Homem de guerra, prudente no falar, muito corajoso, bom músico e temente a Deus. O surgimento de Davi marca a aurora do período de glória de Israel na antiguidade. No reinado de Davi e também no do seu filho Salomão, a promessa da aliança de que a obediência traria chuvas de bênçãos foi cumprida. Os primeiros relatos bíblicos sobre a vida de Davi nos mostram o processo doloroso pelo qual Deus nos prepara para a liderança. Muitas vezes nós cristãos ansiamos pelo produto final, mas tentamos evitar o processo. Queremos pular etapas na nossa carreira ministerial. E em nossa rebeldia, erramos o caminho que Deus tem em mente para nós, o caminho que nos conduz à maturidade e à relevância espiritual. A trajetória de Davi até chegar ao trono de Israel se contrapõe ao nosso idealismo. A Bíblia nos relata com detalhes essa trajetória em 1º e 2º Samuel, 1º livro dos Reis e 1º livro de Crônicas. Também nos revela suas atitudes, sentimentos e emoções no livro dos Salmos. Sua fama de músico chegou aos ouvidos do rei Saul, que, ainda não sabendo de sua unção para ser o seu sucessor, chamou-o para tocar no palácio, para afugentar o espírito maligno que perturbava o rei. Davi foi o escudeiro de Saul, conforme 1 Samuel 16:21. Foi assim que Davi chegou a ter íntima associação com o rei e seus conselheiros, de modo que Saul inconscientemente ajudou a treinar Davi para suas futuras responsabilidades de rei. Mas como qualquer líder em treinamento na escola do nosso Deus, Davi também teve que passar pelo seu deserto, pelas crises de dúvida e depressão, durante o tempo em que teve que fugir de Saul, que passou a invejá-lo e odiá-lo, querendo matá-lo. Isso não significava que Deus havia desamparado Davi, e sim que estava preparando-o para ser um líder forte. Essa crise era parte do programa de treinamento previsto por Deus para produzir um herói da fé,
que iria compor salmos divinamente inspirados e guiar Israel com poder e sabedoria. Após a morte de Saul, soube esperar com paciência a hora em que Deus iria exaltá-lo, em vez de executar seus próprios planos, que por sinal seriam violentos, para a obtenção do trono, como fizeram outros, seus contemporâneos. Davi pediu orientação a Deus e recebeu ordem de ir para Judá, onde reinou durante 7 anos e 6 meses. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 11. Período esse de transição e incerteza para aquela nação. Além dos filisteus ainda controlar boa parte do norte de Israel, as demais tribos não estavam dispostas a aceitar Davi como seu rei. Este, porém, soube esperar com paciência no Senhor, submetendo-se à sua vontade até chegar o momento da sua vitória. O poder real de Davi foi confirmado por vitórias decisivas em batalhas contra os filisteus. A nação unificada de Israel passou a ter Jerusalém como capital, cresceu política e espiritualmente e houve um grande avivamento em todo Israel, emergindo da sua fraqueza para se tornar uma potência que controlava as terras desde o Egito até o rio Eufrates. No reinado de Davi, Israel prosperou e venceu todos os seus inimigos, provando mais uma vez que não há limites para o que Deus pode realizar na vida de uma pessoa cujo coração é fiel e confiante para com Ele, apesar do relato bíblico também mostrar seus erros e fracassos. Podemos listar como principais acontecimentos da vida de Davi: sua unção como rei, feita pelo profeta Samuel, ter se tornado músico do rei Saul, enfrentar e derrotar o gigante Golias, ser fugitivo por causa da perseguição de Saul, receber como esposa a Mical, filha do rei Saul, a fuga para Nob e o encontro com o sacerdote Aimeleque, tornar-se rei de Judá, ser constituído rei de todo Israel, trazer a arca do Senhor para Jerusalém, sua queda e restauração e os acontecimentos de seus últimos dias de vida. Uma lição importante aprendemos com a vida de Davi. Se desejamos que Deus faça conosco como fez com o rei Davi, devemos nos colocar no altar do Espírito Santo, apresentar a Ele a nossa vida para que nos transforme segundo a imagem de Cristo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era perfeito. Como servo de Deus, soldado, pai e rei, teve muitas falhas e erros, mas colocou sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Não usou máscaras ou disfarces. Davi conhecia ao Senhor pessoalmente, pois andava nos seus caminhos, tinha um relacionamento diário com Ele. Para sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, se faz necessário conhecê-lo e obedecê-lo, ter um coração contrito e arrependido quando cairmos em falha diante do Senhor. Subtópico 1.3. Salomão, mais sábio do que todos os homens. O governo monárquico de Davi teve uma longa duração, cerca de 40 anos. Já nos últimos anos de vida do rei Davi, quando já estava velho e fisicamente enfraquecido, Adonias, o seu filho mais velho, tentou usurpar o trono. Em uma situação normal, ele teria direito ao trono como parte da sua primogenitura e dispunha de forças suficientes para efetuar um golpe militar. A transmissão do reino a Salomão não aconteceu de forma amistosa e pacífica. Ainda durante seu reinado, Davi teve que administrar alguns conflitos internos que provaram ser extremamente danosos. O mais impressionante é que os levantes contra a autoridade real, isto é, as tentativas de golpe de Estado, não vieram, por exemplo, dos militares, mas dos seus próprios filhos. Absalão, conforme 2 Samuel 15:4, e Adonias, conforme 1º livro dos Reis 1:5. Nenhum deles havia sido escolhido por Deus para suceder Davi.
Entretanto, Deus já havia escolhido Salomão para ser o sucessor do rei Davi, que no momento certo lhe passou o cetro. Salomão não era o filho mais velho de Davi. No entanto, isso não importava para o Senhor, pois o filho de Jessé também era o menor dentre os seus irmãos. O próprio Deus havia escolhido a Salomão. Deus sonda e conhece a nossa mente e o nosso coração. Escolhe e usa quem Ele quer, e temos que entender que assim como Israel pertence a Deus, a Ele também pertence a sua igreja aqui na terra, onde, segundo a sua vontade, Ele levanta líderes para cuidar da sua obra e os seus sucessores para zelar como mordomos fiéis que um dia prestarão contas do seu trabalho ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obedecendo às instruções dadas por seu pai, Salomão iniciou seu reinado com muita devoção e obediência a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. Por essa razão, Deus esteve ao seu lado e o engrandeceu, fazendo prosperar o seu reinado. A Bíblia relata no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7, que Salomão foi visitado pelo Senhor em sonho, quando estava em Gibeão, para lhe oferecer sacrifícios. Naquele sonho, Deus ofereceu-lhe o que quer que Salomão desejasse, e o novo rei, consciente da sua juventude e inexperiência para governar, pediu sabedoria ao Altíssimo para bem conduzir o povo de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 6 ao 9. E tal pedido agradou a Deus por demonstrar o desejo de Salomão de cumprir a vontade e os interesses do Senhor, visando a sua glória em vez da ambição pessoal. Além de uma sabedoria sem par, Deus também lhe fez prosperar em tudo. É maravilhoso sabermos que, como crentes, também desfrutamos deste mesmo privilégio de orarmos e pedirmos algo ao Senhor. Pense nisso agora. O que você deseja de Deus para a sua vida? O que você tem pedido é do agrado de Deus? Deus abençoou Salomão, dando-lhe sabedoria e muito além do seu pedido, fazendo dele o mais sábio que todos os demais homens, conforme 1 Reis 4, 29 e 34. Durante o reinado de Salomão, Israel teve paz e sua riqueza e poder foram incomparáveis. Por ser Davi um homem de guerra, Deus não permitiu que ele edificasse o templo. Seu filho Salomão, porém, era um rei pacífico. Por isso, Deus permitiu que ele construísse o templo em Jerusalém, o maior projeto de Salomão. Uma grandiosa obra, feita com excelentes materiais e detalhes riquíssimos, conforme lemos em 1º livro dos Reis, capítulo 5 ao 8, seguindo as orientações divinas dadas anteriormente a Davi e transmitidas a Salomão para execução da obra num período de 7 anos. Após edificar o templo, colocou nele a Arca da Aliança e ali passou a ser o lugar de adoração. Uma das estratégias de Salomão para a manutenção da paz era o constante fortalecimento do poderio militar de Israel. Apesar de preferir tratar dos problemas globais por meio da diplomacia, Salomão fortaleceu cidades-chave no perímetro do território de Israel e construiu postos avançados do exército para que pudessem avisar com antecedência possíveis movimentos de forças inimigas. Além disso, desenvolveu uma força de ataque móvel e feroz, reunindo em torno de 1.400 carros de guerra e milhares de cavaleiros, e construiu estábulos grandiosos. Os recursos de Salomão vinham basicamente de 4 fontes: altos impostos, comércio, recrutamento de mão de obra e tributos de outros países. Lemos em 1 Reis 11:9 que Deus se indignou contra Salomão, que apesar de ter sido tão abençoado, começou a se afastar do Senhor. Sendo Deus onisciente, já havia previsto as condições
que o levariam à deslealdade 500 anos antes. Deuteronômio capítulo 17, versículos 16 a 20. Naquela ocasião, Deus preveniu os futuros reis de Israel contra 4 pecados que, tomados em conjunto, parece ser o vivo retrato da vida de Salomão. E são eles: o acúmulo de muitos cavalos, que acabou fazendo com que Salomão confiasse na sua força militar, esquecendo-se de Deus. O acúmulo de muitas esposas. Apesar dessa advertência, a Bíblia relata no primeiro livro dos Reis 11:3 que Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, sendo a maioria delas recebidas em acordos para selar compromisso com outras nações, as quais acabaram por convencê-lo a erigir lugares altos para adoração às divindades pagãs, desviando o coração do rei do Senhor seu Deus. O perigo do acúmulo de riquezas também foi advertido por Deus, porque nem todos sabem lidar com isso. E por fim, a negligência contra o conhecimento e obediência à palavra de Deus. Contudo, o pecado fundamental de Salomão foi o de não conservar a comunhão íntima com Deus, negligenciando a sua vida espiritual, sacrificando nos santuários pagãos, adorando a Deus externamente e assim não seguindo a Deus fielmente, como fez o seu pai Davi, o que acabou trazendo posteriormente consequências terríveis para todo Israel, e o seu fim não foi bom. Aprendemos com os erros desse rei que o sucesso de um cristão depende exclusivamente da sua fiel comunhão com Deus, perseverando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade. Se assim fizermos, colocando sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas, seremos sempre vitoriosos na nossa caminhada cristã, sem desviarmos dos seus caminhos maravilhosos. O segundo objetivo desta lição é apresentar a divisão do reino e as lições decorrentes desse período. Tópico 2. A cisão política e religiosa de Israel. O comentarista cita neste tópico que após 120 anos de monarquia, uma grande cisão política e religiosa durante o reinado de Roboão separou a nação em 2 reinos: Reino do Sul, Judá, 2 tribos, e Reino do Norte, Israel, 10 tribos. O reinado de Salomão durou 40 anos e antes da sua morte, Deus lhe falou novamente, trazendo-lhe uma última e triste mensagem de condenação dos seus pecados, por não ter guardado a aliança e os estatutos do Senhor, e uma profecia de que tais pecados resultariam na divisão de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículos 9 ao 13. Subtópico 2.1. A dinastia do Reino do Norte. Essa dinastia, ou período de sucessão, durou aproximadamente 200 anos, findando com o cativeiro assírio. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, imaturo e inexperiente, passou a reinar sobre Israel. 1 Reis 11, 43. Usando a natureza má de Roboão, o Senhor endureceu seu coração contra os rogos do povo. 1 Reis 12, 4. O povo vivia sobrecarregado de impostos e outros problemas, oriundos da política esbanjadora de Salomão, e sob a liderança de Jeroboão, a congregação de Israel pediu clemência ao novo rei. Ao ouvir o povo, Roboão, prometendo uma resposta, foi ao conselho de anciãos e lhes pediu uma palavra. Mas a resposta sensata não lhe agradou, indo ele procurar os jovens de sua época, que lhe aconselharam aumentar mais ainda o jugo e cobrar mais impostos que o estipulado por seu pai. Sua atitude impulsiva e imprudente demonstra a obsessão pelo poder a qualquer preço, sem pensar no bem-estar do povo, querendo manter o mesmo status do pai. Em consequência de sua atitude para com o povo, o reino de Israel se desintegrou e o povo se dividiu.
As tribos do norte, indignadas com essas ameaças, romperam com Judá e estabeleceram seu próprio reino. E Jeroboão foi o rei escolhido, cumprindo assim o aviso recebido por um profeta de Deus, que ao encontrá-lo no caminho, rasgou seu próprio manto em 12 pedaços, dando 10 deles a Jeroboão. Está escrito em 1 Reis 11, 29 ao 36. Essas 10 tribos conservaram para si o nome de Israel, ao passo que o reino do sul, composto das tribos de Benjamim e Judá, passou a se chamar Judá. As tribos do norte formavam a parte mais rica, mais culta e mais numerosa, governada pelo ambicioso Jeroboão, político inescrupuloso, que pouco interesse tinha, quer por Salomão, quer pela religião do Estado de Israel, levando o povo à mais terrível idolatria. Temendo que o povo pudesse ser atraído a Jerusalém, no reino de Judá, para fins religiosos, Jeroboão criou em Israel uma religião totalmente nova. Para alimentar o entusiasmo e lealdade do povo, ele fez construir santuários com bezerros de ouro em Dan e Betel. Também criou um sacerdócio próprio, sem chamada divina, e estabeleceu dias santos, muitos deles extraídos do judaísmo. Com esses ídolos, Jeroboão afastou o seu povo da adoração ao único e verdadeiro Deus e estabeleceu tão solidamente a adoração pagã no Reino do Norte que ela não foi desarraigada de lá até a queda do reino. A idolatria se alastrou tanto que 80 anos depois só se encontravam 7.000 crentes em Deus em todo Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 18. Esse reino do norte teve 19 reis, todos maus, e a sua trajetória espiritual foi de constante declínio até o seu povo ser levado para o cativeiro. Subtópico 2.2. A dinastia do Reino do Sul. Ao ver o reino dividido, a atitude de Roboão foi conquistar Israel, agora Reino do Norte, pela guerra, ajuntando as tribos de Judá e Benjamim para a peleja. 1 Reis 12, 21. Entretanto, o Senhor, através do profeta Semaías, lhe proibiu de pelejar contra Israel. 1 Reis 12, 24. Diante da palavra do Senhor, todos voltaram para suas casas. Era o cumprimento do juízo divino sobre o pecado de Salomão, rasgar o reino, ainda que ficasse apenas uma tribo em Jerusalém. Nos primeiros 60 anos do reino dividido, houve muito antagonismo entre os dois reinos, Israel e Judá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 2, e primeiro livro dos Reis 15 e 16. Esses conflitos contribuíram para que Judá fosse despertado a crescer na fé, enquanto Israel continuou mais e mais na idolatria. O Reino do Sul teve os seus altos e baixos. No aspecto espiritual, Judá foi abençoado por vários reis piedosos, mas também conheceu o governo de reis maus, que seguiram o exemplo de Salomão ao permitir a adoração de ídolos pagãos na cidade santa. A sequência de reis aprovados por Deus, que vai de Joás a Jotão, manteve a tendência para o mal em níveis mínimos. O Reino do Sul, Judá, teve 19 reis e uma rainha. Desses reis, 8 foram bons, e durante o reinado deles a nação desfrutou algumas vezes do avivamento espiritual. Por causa destes momentos de renovação, Judá permaneceu em Canaã mais 120 anos depois do cativeiro de Israel. Mesmo assim, os grandes avivamentos sob os reis Asa, Josafá e Joás não foram capazes de purificar a terra. Ezequias, um dos reis mais tementes a Deus, governou Judá durante o período crítico da destruição de Israel. Apesar de um período curto de avivamento sob o reinado de Josias, rei durante a época do profeta Abacuque, a deterioração religiosa e moral era tamanha que o avivamento causou pouco impacto sobre Judá. Conforme Ezequiel capítulos 8, 11, a forma de vida do povo de Deus
mostra-nos claramente porque o juízo anunciado foi de fato necessário e executado. Em uma série de deportações, o reino de Judá foi arrancado da terra. O templo e a cidade santa foram arrasados. Sob o peso desse castigo agonizante, o povo de Deus finalmente veio a se arrepender dos seus pecados em terra estrangeira. Subtópico 2.3 Lições da monarquia. O comentarista diz aqui na nossa revista que, embora a monarquia fosse algo previsto por Deus na história de Israel, ficou explícito em sua instituição que Deus reprovou tal escolha. Na monarquia imperava a descendência, onde muitos reis despreparados e novos herdavam o trono de seus pais e não eram aprovados por Deus. Eram reis que não conheciam ao Senhor e sempre repetiam os pecados de seus pais. O resultado de tal insanidade foi uma idolatria generalizada, o pecado graçando no meio da nação e a destruição dos reinos do norte e do sul. O próprio Deus é quem desejava governar o seu povo e, ao atender o pedido deste, permitiu que sofresse as sérias consequências de reinados governados por reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, levando o povo a perecer. O terceiro objetivo desta lição é enfatizar que, apesar da desobediência da nação, Deus levantou homens para transmitir suas mensagens ao povo. Tópico 3. Os profetas e suas mensagens. No período do reino dividido, existiam dois grupos de pessoas da maior importância. O primeiro é composto de governantes, cujos acertos e erros são registrados. O segundo grupo é o dos profetas, cuja voz se levantava em períodos críticos da experiência de cada nação. Os profetas eram porta-vozes de Deus. O ministério profético não era uma comissão em que a personalidade do profeta era anulada por alguma experiência mística ou estática. O profeta mantinha sua personalidade e suas peculiaridades. Cada um falava em seu contexto histórico e cultural. Nessa época, o ministério dos profetas era direcionado aos governantes. Subtópico 3.1 Os profetas do Reino do Norte. Visto que os reis decidiram afastar-se de Deus, os encontros entre profetas e governantes muitas vezes transformavam-se em confrontos. No dia em que instituiu a falsa religião, Jeroboão foi contestado por um homem de Deus, de Judá, conforme o primeiro livro dos Reis 13:1. Esse profeta pronunciou juízo sobre o altar que Jeroboão estava consagrando e profetizou o nascimento de Josias, rei de Judá, que um dia queimaria os ossos dos falsos sacerdotes naquele altar. Como prova de que falava por ordem de Deus, o altar racharia e as cinzas seriam espalhadas pelo chão. Irado, Jeroboão ordenou que o jovem profeta fosse agarrado, mas a mão que estendeu para agarrá-lo foi acometida de paralisia e Jeroboão não pôde mais movê-la. Naquele momento, o altar rachou-se. Assustado, Jeroboão suplicou ao profeta que pedisse a Deus que o curasse daquela enfermidade, e a sua mão foi restaurada. Em seguida, o porta-voz de Deus fez sua declaração profética com autoridade divina inquestionável. O comentarista cita nesse subtópico os profetas Jonas, Oséias e Amós, que tiveram ministério profético no Reino do Norte, sempre fiéis ao Senhor, denunciando o pecado, exortando a nação ao arrependimento e reconciliação com Deus. Muito tem a nos ensinar a vida e ministério desses homens de Deus, mas vale a pena destacar aqui o que o comentarista fala sobre o profeta Jonas na revista do Professor. Através do profeta Jonas, aprendemos que o verdadeiro profeta tem que estar onde Deus ordena e falar apenas aquilo que o Senhor mandar. Tem muita gente por aí se autopromovendo a profeta de Deus e que, na verdade, não tem nada a ver com o Senhor e a sua palavra.
São falsos profetas que falam que lhes convém para proveito próprio. Quem profetiza deve fazer isso com temor e tremor, sabendo o que está falando, em nome daquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Subtópico 3.2: Os profetas do Reino do Sul. Nesse subtópico, o comentarista cita também alguns profetas que exerceram seu ministério em Judá, que curiosamente teve mais profetas que o Reino do Norte. Suas mensagens também consistiam em denunciar o pecado e chamar o povo ao arrependimento e reconciliação com Deus. São citados aqui os profetas Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, onde o comentarista da nossa revista destaca dois deles, Isaías e Jeremias. O profeta Isaías, cujo nome significa salvação de Javé, serviu ao Senhor nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Começou a profetizar em 740 a.C., conforme Isaías capítulo 6 e versículo 1, e continuou pelo menos até 681 a.C., ano da morte de Senaqueribe, rei da Assíria, Isaías 37, 38. A sua profecia está dominada pela visão da santidade de Deus, visão que teve quando foi chamado para ser profeta. Fala de Deus como o Santo de Israel, que pede santidade na aliança com seu povo. É considerado o profeta messiânico por excelência. Já o nome do profeta Jeremias significa Javé exalta e foi um dos grandes profetas de Israel. Proclamou a palavra de Deus no ano 13 do rei Josias, 726 a.C., e o fez durante 40 anos, durante os reinados de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Testemunha da queda de Judá sob os babilônios, foi levado depois para o Egito, junto com seu secretário Baruque e outros. Uma nota interessante sobre o profeta Jeremias está aqui na Revista do Professor. O profeta Jeremias também nos deixa uma grande lição. O ministério de um profeta não é medido pelos seus seguidores, mas sim pela fidelidade ao entregar a mensagem divina em sua totalidade. Subtópico 3.3: A mensagem dos profetas hoje. Ao analisar a vida dos profetas do Antigo Testamento, tem-se a falsa impressão de que o ministério deles foi, de maneira geral, ineficiente, pois o povo não se arrependeu enquanto profetizavam. Mas, como nos dias de hoje, o problema não estava na palavra que proferiam, e sim nos ouvintes. Esses porta-vozes de Deus, de fato, comunicaram sua mensagem, mas o povo não correspondeu. Reconheciam que a mensagem e o mensageiro eram de Deus, mas nem por isso reassumiram seu compromisso com Deus. Por não estarem dispostos a se submeter à vontade de Deus, insistiram obstinadamente em seguir os próprios caminhos. Mas como o Senhor Jesus ensinou, não é a pessoa que só ouve a palavra que é abençoada. Recebe as bênçãos de Deus quem ouve e pratica sua vontade. Mateus 7,24. Os homens e mulheres de ambos os reinos que se orgulhavam de suas atividades religiosas, de seus profetas, do templo e dos lugares sagrados, eram parecidos com os homens e mulheres de hoje, que confundem a frequência à igreja com discipulado e acreditar na Bíblia com obediência. Para concluir, a monarquia foi instaurada em Israel com a expectativa do povo de que os seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos. No entanto, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. A dificuldade não era de quem lhes governava, mas sim a atitude deles diante da oposição e influência das nações vizinhas. Fatos históricos.
Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Continuando pela linha do tempo da história contemporânea do Estado de Israel, vamos enumerar aqui mais 2 acontecimentos marcantes. O primeiro foi o Acordo de Paz de Oslo, 1993. Israel assinou secretamente com a OLP em Oslo, Noruega, esse acordo de paz no dia 20 de agosto de 1993. Vários dias mais tarde, os 2 grupos assinaram cartas reconhecendo formalmente os direitos mútuos de existir. No dia 13 de setembro, aconteceu o histórico aperto de mão entre o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, Yasser Arafat. Aos 23 de setembro, o Knesset israelense ratificou o Acordo de Oslo através de uma votação de 61 a 50, com 8 abstenções. Um ano mais tarde, Rabin e Arafat receberam o Prêmio Nobel da Paz. Os chamados Acordos de Paz de Oslo referem-se a um conjunto de acordos firmados na cidade de Oslo, Noruega, em 1993, entre o governo israelense, representado pela figura de Yitzhak Rabin, e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, representada pela figura de seu presidente, Yasser Arafat. Tais acordos contaram com a mediação do então presidente dos Estados Unidos, o democrata Bill Clinton. Na época, Rabin, primeiro-ministro de Israel, disse, abre aspas, nós que lutamos contra vocês, palestinos, lhe dizemos hoje com voz clara e forte, basta de sangue e de lágrimas, basta. Fecha aspas. Uma foto em especial marcou as negociações de Oslo, a foto de um aperto de mão entre Rabin e Arafat, com Clinton no centro. Curiosamente, o registro não foi feito em Oslo, mas em uma reunião no Jardim da Casa Branca, em Washington, em 13 de setembro de 1993. Com aquele aperto de mãos, Israel passou a reconhecer a OLP como representante dos palestinos e esta, por sua vez, reconheceu o direito de existência de Israel. A violência como método de negociação da paz entre os 2 estados foi condenada. O segundo fato, o assassinato de Yitzhak Rabin, 1995. O primeiro-ministro israelense foi assassinado em uma manifestação pública pela paz por um judeu extremista. Chefes de Estado de todo o mundo, inclusive o rei Hussein da Jordânia e o presidente Mubarak do Egito, compareceram ao funeral de Rabin em Jerusalém. Yigal Amir foi mais tarde condenado pelo assassinato. O futuro das negociações entre Israel e a OLP agora estava em dúvida. Era sábado à noite e cerca de 100 mil manifestantes ouviam discursos políticos e cantavam pela paz com os palestinos. 2 anos antes, Israel assinara com a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, o Acordo de Oslo, que previa, em primeiro lugar, o reconhecimento mútuo. Tinha como base o conceito de terra por paz. Durante a fase intermediária de negociações, Israel entregaria à administração palestina territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A execução do acordo, porém, era freada pela oposição nacionalista liderada pelo ex-premier Benjamin Netanyahu, então líder do Likud. Rabin era acusado pelos adversários de trair a pátria. Era considerado taciturno, reservado e arrogante, mas o reconhecimento mundial obtido por seu papel no processo de paz parecia liberar suas emoções. Rabin estava convicto de haver dado o passo certo em Oslo e satisfeito com o apoio recebido da população. A caminho do carro oficial, que o esperava atrás do palco, foi atingido por 2 tiros. Foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. O assassino, Yigal Amir, um estudante de direito de 25 anos, foi preso no local do crime e mais tarde condenado à prisão perpétua. Dica valiosa. Professor, ao ministrar a sua aula, ensine com simplicidade, como a principiantes na fé, e também
com a profundidade suficiente para acrescentar mais conhecimento aos maduros na fé. Lembre-se, quanto maior a interação entre alunos e professor durante a aula, maior será o nível de compreensão da palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se, deixe aqui o seu like, o seu comentário também sobre esta lição e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Nos ajude a fortalecer este trabalho para a glória do nosso Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.